Pastor Willis. Deixa Deus fazer. Aleluia. Glória a Deus. Que as nossas expectativas, não estejam apenas em homens. E realmente quem vai falar, quem já falou, quem está falando é Deus. Às vezes a gente fica naquela expectativa de quem vai ser. Nós somos o vaso. E não a honra no vaso. A honra está naquilo que está dentro do vaso, que é o Espírito Santo. E nós precisamos realmente dar abertura para ouvirmos a palavra de Deus. E não só ouvirmos, nos tornarmos também praticantes dessa palavra. Amém? Eu queria que rapidamente você pudesse abrir sua Bíblia lá no 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. E o tema da mensagem dessa noite que Deus colocou no meu coração diz a notícia que eu não queria ouvir. Acabamos de receber uma notícia do nosso irmão, do pai do nosso irmão que sofreu um infarto. E são notícias que nós não gostaríamos de receber. Com certeza o irmão não gostaria de receber. Com certeza nenhum de nós gostaríamos de receber uma notícia que alguém da nossa família está enfermo, que alguém da nossa família recebeu ou teve um problema de saúde, financeiro. Mas são notícias que chegam todos os dias nas nossas vidas. E nós, como cristãos, precisamos estar preparados para receber estas notícias. A notícia que eu não gostaria de receber. A notícia que nós não gostaríamos de receber. É gostoso ouvirmos uma notícia de bênção, uma vitória do irmão, uma vitória na nossa vida. Mas quando recebemos notícias que nos entristecem, parece que perdemos o chão, perdemos o norte, parece que Deus se esqueceu de nós. E todos nós recebemos essas notícias. A diferença está em como encaramos ou como enfrentamos essas notícias. A notícia que eu não gostaria de receber. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão. Josafá recebeu esta notícia, que havia uma grande multidão. Então Josafá, versículo 3, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem, clamarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Versículo 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não destes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti, e na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás.
Versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que agora dão o pago, vindo nos lançar fora da nossa herança que tu fizestes herdar. Versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E toda Judá estava de pé perante o Senhor, como também as crianças, as mulheres e os filhos. Feche seus olhos, meu irmão. Obrigado, Senhor. Mais uma vez nós queremos te agradecer por esse momento especial. Tu já falaste conosco, Pai, através do louvor, através de todos os atos desse culto. Mas pedimos agora que tu possas falar através da tua palavra, Senhor. Tu sabes o que nós precisamos ouvir. Tu sabes o que necessitamos. Colocamos em ti, Pai, a nossa esperança. Esperamos em ti, Senhor. E que a tua palavra ela possa alcançar os nossos corações e fazer morada, Pai. Oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. As notícias que nós não gostaríamos de ouvir. Todos os dias, como já foi dito, recebemos boas notícias e más notícias. Todos os dias, alguma coisa acontece. Por quê? Algo de ruim sempre acontece. Alguns dizem que parece que só acontece coisa ruim para ele. Na vida dele nada dá certo. Na vida dele só tem luta e provação. Mas a nossa vida, a vida do ser humano, do homem e da mulher, é de altos e baixos. Vivemos dias bons e vivemos dias maus. A palavra de Deus diz que tudo sucede a todos. Que a chuva, ela vem para os bons e para os maus. Os acidentes acontecem para o não crente e para o crente. Eu costumo dizer que o cristão também morre de câncer, também morre atropelado, também passa por necessidade financeira, também passa por luta familiar. Passamos por todas essas coisas. A diferença entre as lutas é como enfrentamos essas lutas. Dias difíceis, notícias ruins, todos os dias recebemos. E se não recebemos, na nossa família, no nosso meio, nós ouvimos na televisão. Ligamos a TV, é terremotos, é guerras, é desastres. Essa semana, ontem, nos Estados Unidos, que é muito comum, infelizmente, acontecer, um menino deu facada em 15 ou 16 meninos de uma escola, menino de 12 anos, uma criança. Todos os dias recebemos essas notícias. E esse texto que nós acabamos de ler, que é um texto muito conhecido, do rei Josafá, um homem que andava e fazia a vontade de Deus, e nem por isso estava imune às situações cotidianas, diárias, que Judá enfrentava ou Jerusalém enfrentava. Josafá foi um rei, filho de Asa. Ele era tataraneto de Salomão. Era um homem que serviu a Deus com toda a integridade. Era um homem que tirou todos os postes ídolos, toda adoração a outros deuses, e viveu e fez a vontade de Deus. Ainda assim, chegou um determinado tempo da vida dele, ele recebeu notícias difíceis, rumores de que o povo estava indo a perseguir aquela nação, um povo que servia a Deus, um povo que andava na vontade de Deus, mas que em um determinado tempo da vida deles, a luta, a dificuldade, ela chegou, ela bateu a porta daquele povo, mesmo andando e fazendo a vontade
e Judá. Eram duas nações. Já havia acontecido guerras, separações, brigas, e aquele povo estava passando um tempo de tranquilidade, de paz. Mas a palavra de Deus diz que alguém chegou para Josafá, um rei, que fazia a vontade de Deus, que era como nós, que andava na vontade de Deus. Alguém chegou e disse que havia uma multidão, havia um exército cercando a Israel ou a Judá. Havia uma multidão cercando aquele povo. E o que fazer quando recebemos essa notícia? O que fazer? Como reagir? Josafá, o rei Josafá, no primeiro momento, ele se assustou. Diz a palavra de Deus que quando ele recebeu essa notícia, atemorizado, assustado, ele falou: o que eu vou fazer? Como eu vou reagir a essa situação? Como eu vou enfrentar essa situação? Normalmente, quando recebemos notícias ruins, a primeira reação do homem, da mulher, do ser humano é de medo, é de temor, é o que fazer. E nós temos algumas reações. Josafá, ele teve duas atitudes quando ele recebeu essa notícia. A primeira, como homem natural. Muitas vezes, mesmo estando na presença de Deus, mesmo servindo a Deus, a nossa reação normalmente não é de um homem espiritual, mas é de um homem natural. A primeira reação de Josafá foi de medo. E não é pecado, meu irmão, ter medo. Mas o medo, ele não pode se transformar em coisas maiores. O medo não pode se transformar numa fobia. O medo não pode tirar a tua reação. O medo não pode nos deixar paralisados. Mas ainda assim, ele teve essa atitude de temer, de se assustar. O que fazer mediante a um exército forte, a um exército que cercava ele? Isso a gente pode trazer para as nossas vidas nos dias de hoje. Quantas lutas, quantas dificuldades passamos. E quantas vezes reagimos como homens naturais. Quantas vezes deixamos de acreditar que Deus tem um propósito em todas as coisas. Que na luta que você passa, na dificuldade que você passa, que eu passo, ainda assim, Deus tem um propósito maior. A palavra de Deus diz lá em Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Será que você já parou para pensar que nessa luta, nessa dificuldade, nessa notícia ruim que você recebeu, Deus tem um propósito? Deus quer te fazer crescer, amadurecer, quer que você seja um homem ou uma mulher segundo o coração dele. Ou será que você só tem encarado como uma luta? Estou passando por lutas. Nada acontece por acaso. No caso do rei Josafá, aquilo tinha um propósito. Deus tinha um propósito para aquele povo. E nas nossas vidas não é diferente. Nas nossas vidas não é diferente. Como reagir mediante a luta, mediante a dificuldade? Primeiro, atitude de homem natural. Aí em 2 Crônicas, versículo 3, diz que Josafá teve medo. Medo. Josafá se assustou. Quando ele ouviu a informação, a atitude dele foi como de uma pessoa que não tivesse um Deus, que não servisse a Deus. Não é diferente nas nossas vidas. Às vezes nós vamos num velório de um cristão, ainda assim a gente vê um desespero, vê as pessoas se descabelando, meu irmão. Será que não dá para confiar no Senhor? Será que não dá para saber entender que Deus tem sempre algo a nos ensinar? O medo, ele mostra a nossa humanidade. O medo mostra que somos homens, que se não é Deus nas nossas vidas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se não é Deus nos abençoando, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O medo
Mas Josafá, ele sabia que ele precisava mudar a atitude dele. O primeiro momento foi de medo, mas logo Josafá se recordou. Logo Josafá entendeu e lembrou que ele servia um Deus. Meu irmão, nós precisamos nos lembrar nos momentos difíceis, no momento que estivermos na luta, no pó, no chão, lembrar que nós temos um Deus que morreu por nós na cruz do Calvário, que está pronto a nos abençoar, que está pronto a nos levar ao céu. E essa foi a segunda atitude de Josafá. A primeira atitude foi de um homem natural. A segunda, de um homem espiritual, de um homem que servia a Deus. Vivemos dias na igreja que o Evangelho tem sido pregado para se conquistar, que o Evangelho tem sido pregado para eu poder comprar, possuir, ter as coisas. Mas o Evangelho existe para nós sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, sermos homens e mulheres que são dignos de serem chamados cristãos. É ser, não é ter. Ter é um bônus, é um presente que Deus nos dá. Mas Deus espera que nós sejamos, não que nós tenhamos. Ninguém vai ser medido pelo que tem. Ninguém vai ser medido pelas posses, pelas riquezas, pela inteligência, pela faculdade, pela pós, pelo doutorado. Deus vai lembrar-nos que nós éramos homens e mulheres que tinham um coração segundo Ele, que eram homens e mulheres que amavam o seu próximo, eram homens e mulheres que viviam para servir a Deus e ao próximo. Esse Evangelho que muitas vezes nós temos ouvido é um Evangelho egoísta, é um Evangelho do eu. E a palavra de Deus diz que o eu, o nosso eu, tem que cair e que tem que prevalecer no Espírito Santo, o Espírito de Deus. E Josafá, lá no 2 Crônicas 23, na parte B, diz: no primeiro momento ele teve medo e depois ele pôs-se a orar. Josafá começou a orar. Quando recorremos a Deus em oração, nós mostramos o que nós somos. Muitas vezes usamos o recurso da oração em última instância, mas a oração, ela precisa ser usada antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude. A oração precisa ser utilizada. O medo faz com que nós não marchemos, que nós não nos movimentemos. O medo muitas vezes tira a vontade de orar, tira o desejo de fazer a vontade de Deus, de jejuar, de consagrar-se. Mas Josafá, ele sabia que ele servia um Deus que podia todas as coisas, um Deus que estava acima de todas as coisas, um Deus que no momento oportuno, ele sabia que Deus iria socorrê-lo. A oração, ela é uma arma violenta, uma arma que destrói qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer barreira. A oração que parte dos nossos corações, a oração sincera, é uma arma que consegue penetrar em qualquer lugar. Mas diz um certo teólogo que o problema da igreja não é a oração. Muitos oram, mas oram de uma maneira errada, ou fazem mau uso da oração. Muitas vezes utilizamos essa arma, essa ferramenta que Deus nos dá, para pedirmos, para exigirmos, para colocarmos Deus na parede. Usamos essa ferramenta de uma maneira errada. Fazemos mau uso desse instrumento que Deus nos deixou. A oração sincera, pura, que ninguém, nenhum homem consegue medir. Eu costumo dizer que você já imaginou se nós tivéssemos do nosso lado um santômetro, um medidor de santidade? O que será que a gente ia ver? O que será que vocês iam ver em mim? E o que eu ia ver em vocês? Às vezes vivemos de aparências. Só que Deus é aquele que sonda os nossos corações. É aquele que conhece a intenção do nosso coração. É aquele que tem
dirigindo, quando você está cozinhando, quando você está lavando, quando você está trabalhando, buscar a Deus, louvar a Deus, exaltar o nome de Deus. Quantas promessas tem na palavra de Deus? E muitas vezes nós não tomamos posse dessas palavras porque somos homens e mulheres que têm deixado a desejar. Muitas vezes temos feito do Evangelho aquilo que nós queremos que ele seja e não aquilo que ele é. O Evangelho, ele não existe para resolver os nossos problemas financeiros, de saúde. O Evangelho existe para nos aproximar de Deus, para que nós possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, meu irmão. É para isso que o Evangelho existe. Estamos fazendo mau uso do Evangelho. E o restante, como eu sempre digo, é bônus. Deus vai te abençoar. Se você é um homem, se você é uma mulher, se nós somos homens e mulheres, segundo o coração de Deus, que busca a Deus com sinceridade, Deus vai nos abençoar. Fatalmente vai acontecer isso. O plantar, ele é opcional, mas o colher, ele vem. Se eu planto, certamente nós vamos colher. O Evangelho não é o que nós queremos que seja, mas é o que ele é. Ele é a verdade. É a palavra que liberta. É a palavra que nos leva mais perto de Deus. E quantas promessas nós temos aí? E dá para citar diversas. Salmo 27 diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Lemos no começo aqui, Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quantas promessas tem? Deuteronômio 31:6 diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante dele, porque o vosso Deus é quem vai na frente. Deus está na nossa frente. Toda luta, toda dificuldade que passamos, se nós dobrarmos o nosso joelho, se acreditarmos, Deus está na frente, meu irmão. Será que é difícil a gente entender que Deus está à frente? Mas Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso. Não dá para brincar de ser cristão, de ser crente, de ser evangélico. É legal, é bacana, né? Ah, você é o quê? Sou evangélico, sou gospel. É legal. Mas não é isso. Precisamos mudar o nosso estilo de vida. Precisamos viver de corpo, alma e espírito. Não dá para ser cristão dentro da igreja apenas e lá fora vivemos como nós não servimos ao Senhor, mas nós precisamos em todo o tempo. Não dá para ser cristão free, mas você tem que ser um cristão full time, em todo tempo, em todo lugar, nas situações mais difíceis. Eu e você precisamos testemunhar, precisamos cumprir o que a palavra diz: ser sal, ser luz, fazer a diferença. Tem um monte de cristão estranho aí, mas cristão fazendo a diferença, é isso que Deus espera de nós. Deus espera de mim que eu seja um cristão verdadeiro, não um cristão meio período, não um cristão dentro da igreja. Como a gente sempre diz, ser sal dentro do saleiro é muito fácil, mas é lá fora, onde ninguém conhece você, onde não tem nenhum irmão lá, não tem nenhum pastor lá perto. É lá fora que nós vamos mostrar o nosso verdadeiro caráter, nosso verdadeiro cristianismo. Deus espera isso de mim, meu irmão. Primeiro de mim, depois de você. Deus espera isso de nós. Às vezes temos atitudes que não agradam a Deus. Às vezes temos atitudes que não condizem com a nossa situação de cristãos. Mas Deus, essa noite, Ele quer falar com cada um de nós. Assim como naquele momento, naquele piscar de olhos, Josafá teve medo. Aonde estava o homem de Deus? Aonde estava aquele homem que Deus se via ou se alegrava com ele, que tinha recebido do pai dele Asa, o rei Asa, que antecedeu ele, ensinamentos, que era também um rei que agradou a Deus? De repente, uma situação muda todo o panorama da história. De repente, uma situação, uma notícia triste, muda todas as coisas. E naquele momento ele teve medo. Mas no mesmo momento que ele teve medo,
maravilhoso, um Deus que tinha dado vitória para o tataravô dele, para toda a geração dele. Às vezes nós precisamos nos lembrar o que Deus tem feito na tua vida, as vitórias que Deus te deu, naquele momento difícil que você passou. E eu quero crer aqui que Deus fez muita coisa na vida de muita gente aqui. Fez ou não fez, meu irmão? Deus fez muito nas nossas vidas. E Ele continuará a fazer. Ele continuará a fazer. Mas nós precisamos, todo momento, sermos cristãos. Acreditar que Deus vai mudar a nossa situação. Aí quando Josafá se levantou e começou a orar, ele chamou, convocou todo o povo, toda a nação de Judá, todas as cidades de Judá, para congregarem e para buscarem a Deus. E essa é uma primeira lição que eu aprendo, nos momentos difíceis, meu irmão. Junta a tua família. E a tua família, aqui eu falo é de sangue, mas também é a igreja. Junta a tua família e começa a orar, começa a interceder. Você vai ver se Deus não vai mudar a situação. Começa a orar, meu irmão. Às vezes nós não temos ânimo. Vamos recobrar o sentido, vamos levantar. Vamos dar um salto. E vamos continuar. Porque Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Mas nós precisamos ter essa proatividade. Nós precisamos ter essa atitude de se movimentar. Me lembro do episódio quando o povo saiu de Israel. E Moisés à frente, e chegaram ao Mar Vermelho, aquele mar, aquele monte de água, aquele povo começou a resmungar, a murmurar. E falei, e aí Moisés, o que nós vamos fazer? Faraó está vindo aí atrás, e olha aqui o mar na nossa frente. Aí Moisés dobrou seu joelho e orou a Deus, e Deus só falou uma coisa para eles: diga ao povo que marche. Muitas vezes nós ficamos parados, sem atitude, no meio de uma luta, de meio de uma notícia ruim. Nós não temos atitude, perdemos totalmente o controle da situação, entregamos os pontos, desistimos e só reclamamos. Mas não dá para reclamar no meio de situações difíceis, meu irmão. Na hora da situação difícil, dobra o joelho, congrega a tua família, chama o povo, reúne as pessoas, dobra o seu joelho e começa a orar, começa a buscar a Deus. E você vai ver, nós vamos ver se Deus vai fazer alguma coisa. O que Deus faz? As promessas de Deus estão vigentes. Aquilo que Deus falou na tua palavra continua valendo. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Quem muda é o homem. Nós mudamos, mas Deus não muda. Deus não muda, continua sendo o mesmo. Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele prometendo, ele não cumprirá? Deus vai fazer, mas há necessidade de nós termos uma atitude. Há necessidade de nós termos fé, confiar, não da boca para fora, mas de coração. E aquele rei começou a orar, levantou aquele povo, lá no versículo 5, e pôs a orar. E quando ele começa a orar, Deus levanta um profeta, um homem. Deus ainda usa homens na face da terra, meu irmão. Às vezes nós não damos crédito para os profetas, às vezes nós não damos crédito para as pessoas de Deus. Tem muita gente fazendo sacanagem? Tem muita gente se aproveitando do Evangelho? Tem muita gente vivendo do Evangelho, mas de uma maneira errada? Mas ainda existem homens e mulheres sérios, pessoas sérias, pessoas que estão prontas a fazer a vontade de Deus. E nós precisamos ouvir. O rei, ele poderia falar, não, se Deus não falar comigo, não precisa falar com mais ninguém. Mas tinha um homem lá, de nome Jaziel, que Deus usou a boca daquele homem, dizendo que ele ia fazer algo, que ele ia mudar a situação daquele povo. Nada substitui a voz de Deus, meu irmão. Às vezes, quando passamos por lutas, por dificuldades, queremos arranjar um monte de jeito de ajudar a Deus. Queremos ajudar a Deus a resolver. Não ouvimos a voz de Deus, mas falamos o que Deus precisa falar para nós. Demos uma ideia. Ou
igreja. Por quê? Porque nós não lemos a palavra, porque nós não aprendemos, não gostamos de escola dominical, não gostamos de ler a Bíblia, meu irmão. E é uma verdade isso. Às vezes a gente lê tudo, mas a Bíblia a gente cansa. Confesso a vocês, é uma luta também. Só que você tem que ser perseverante, insistir. Sabe como eu vou começar a gostar de ler a palavra de Deus? Lendo. É um exercício diário. Como eu oro? Orando, meu irmão. Ah, mas eu oro 10 minutos, não faz mal. Ora 2 minutos hoje, amanhã 3 minutos. Leia hoje um versículo, amanhã você lê 2, amanhã você lê 3. Nós precisamos começar a nos movimentar. Precisamos começar a ter compromisso com Deus. Como nós vamos exigir algo de Deus se nós não fazemos o mínimo necessário? Você acha que é suficiente a gente vir aqui ouvir aqui? Não, meu irmão. Isso aqui é um pedacinho da unha. A minha vida devocional é lá, na minha casa, com a minha família, no meu trabalho. E às vezes com a boca fechada, viu? Às vezes com a boca fechada. Existe um certo homem de Deus, eu não lembro o nome dele também, que ele diz: pregue, e se for preciso, use de palavras. Sabe como nós pregamos? Através da nossa vida, através das nossas atitudes. E muitas vezes as nossas atitudes não corroboram com a fé que nós dizemos que acreditamos, que expressamos de palavras. Precisamos mudar os nossos conceitos. O que é ser cristão? O que é ser cristão? Tudo muda quando ouvimos a voz de Deus e quando obedecemos também. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, diz a sua palavra, mas precisamos ser praticantes. Precisamos viver. A palavra de Deus é pragmática, ela é prática. Não é um livro só para mim ler e ficar por aí, não. É para mim ler, praticar, viver. É difícil? É, meu irmão. Mas não é impossível. Não é impossível. Nós temos ferramentas necessárias para que nós vivamos uma vida segundo a vontade de Deus. Tudo muda quando ouvimos e obedecemos a voz de Deus. Todo o povo ouviu aquela palavra, aquele chamamento, aquela convocação. Era uma situação extrema de guerra. E às vezes é assim a nossa vida. Por exemplo, nós ouvimos essa notícia agora do nosso irmão lá. É uma situação urgente. Nós nos reunimos aqui, oramos, juntamos as nossas mãos. É assim, meu irmão. Na hora da dificuldade, na hora da má notícia, dobra o seu joelho, chama a tua família, chama os teus amigos e ora. E busca a Deus. Busca a Deus que vai mudar. Todo o povo obedeceu as palavras daquele profeta e se reuniu e ouviu e obedeceu sem questionar. Nós vivemos no século XXI que o questionamento muitas vezes tem sido uma verdade nas nossas vidas. É claro que há coisas que nós precisamos questionar, sim, mas quando é a palavra de Deus, nós precisamos obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. Tem muita gente sacrificando, mas não obedecendo a palavra de Deus. E depois que o rei Josafá chamou aquele povo, e ó, detalhe, ele foi um grande exemplo, o rei Josafá. Ele foi o primeiro a dobrar o seu joelho, a colocar o seu rosto em pó na terra e orar. Não adianta falar, não adianta nós aqui como pastores falar: irmão, você precisa fazer isso. Se nós não fizermos, não adianta, começa daqui de cima, meu irmão. O exemplo começa daqui de cima. Mas o Josafá foi o primeiro que dobrou o seu joelho, que orou, e todo o povo seguiu ele, porque era uma atitude que realmente era o que Deus esperava. E nisso a vitória aconteceu. Quando eles dobraram o seu joelho, a vitória aconteceu. Mas por quê? Não é porque simplesmente naquele momento de luta ele dobrou o seu joelho, mas porque Josafá, o rei Josafá, ele tinha um histórico. Ele era um homem que não tinha apenas naquele momento lá: agora está difícil a coisa aqui, eu vou dobrar o joelho. Porque muitas vezes a gente vê o que acontece. Tem muitas pessoas que estão passando por luta e dificuldade, chegam a Deus, vem para a igreja, aí Deus dá a vitória, aí Deus abençoa, Deus cura, Deus abre a porta de um emprego, Deus dá um carro. Aí a pessoa esquece, aí a pessoa não vem mais à igreja. Mas Josafá tinha histórico com Deus. Em 2 Crônicas 26 diz: quando Josafá fez a oração, clamando a Deus, ele fala: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas todos os reinos? Na tua mão está a força
Josafá, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele falava com Deus. E a reflexão que fica para nós essa noite: nós estamos falando com Deus? Nós estamos ouvindo Deus falar conosco? Como tem sido a nossa vida cotidiana? Como eu disse, nós vivemos num mundo pós-moderno, onde tempo muitas vezes se diz aí fora que é dinheiro. E às vezes nós dobramos o nosso joelho, falamos com Deus, e quando Deus vai falar conosco, nós nos levantamos e vamos embora. Não ouvimos a voz de Deus, porque nós estamos acostumados a dar ordens a Deus. Ó Deus, é isso. E quando Deus vai falar, a gente levanta e embora. Josafá tinha uma história com Deus. E ele sabia que Deus iria abençoá-lo. Ele sabia que naquele momento difícil, Deus socorreria aquele povo. Josafá também tinha um pacto com Deus. Judá era povo de Deus. E Deus, o Senhor era Deus de Judá. Há uma grande diferença. Muitas vezes, nós não somos povo de Deus. Deus até quer ser o nosso Deus. O Senhor até quer ser o nosso Deus. Mas nós não somos povo de Deus. Quando que acontece isso? Quando desobedecemos. Quando vivemos uma vida dúbia. Quando hoje, aqui eu sou cristão, lá fora eu não sou. Quando eu deixo de amar o meu próximo. Quando eu falo mal do meu próximo. Quando eu aponto o dedo para o pecado do meu próximo. Nós deixamos de ser povo de Deus. Deixamos de adorar a Deus. Josafá, ele tinha um pacto com Deus. E é esse pacto que nós precisamos renovar dia após dia. Eu não sou cristão porque eu falo que eu sou cristão. Eu não sou cristão porque eu visto de maneira diferente. Eu não sou cristão porque eu ando com a Bíblia debaixo do braço. Não é por isso que eu sou cristão. Eu sou cristão porque eu amo a Deus. Porque eu quero fazer a vontade de Deus. Porque eu quero receber as promessas de Deus na minha vida. Deus concedeu a vitória àquele povo. Naquele momento, aquele povo dobrou o joelho, ouviu a voz daquele profeta que Deus usou. Deus abençoou. Deus disse àquele povo: vocês não vão pelejar. Pelejar em mim. E é isso que Deus diz para nós essa noite. Meu irmão, essa luta que você está passando, essa dificuldade que você está passando, não é sua, mas é minha. Eu pelejarei por você. Apenas me adore, apenas me louve, apenas cante louvores e contempla a vitória que eu vou te dar. É isso que Deus vai fazer aqui essa noite, meu irmão. Isso é motivo de dar glória a Deus, aleluia. Exaltar, glorificar o nome do Senhor. É motivo de adorar a Deus. É motivo de fazer a vontade de Deus. É motivo de fazer a vontade de Deus. Servir a Deus. Não é apenas estar dentro da igreja. Não é apenas frequentar a igreja, meu irmão. É
eternidade. É algo que não tem fim. E é isso que nós precisamos enxergar, para que nós vivamos o dia de hoje como se fosse o último dia, sempre fazendo a vontade de Deus. É difícil. Confesso aos irmãos, não podemos ser hipócritas, mas não é impossível. O medo, como eu disse no início, ele demonstra a nossa humanidade. Quando nos deparamos com tantos problemas e tantas dificuldades, às vezes dá vontade de voltar atrás, às vezes dá vontade de desistir. Mas guarde uma coisa: a Bíblia diz que aquele que entra no segredo não é digno, arrastando, chorando, continua a ser criatura, continua a viver a vontade de Deus. E eu costumo dizer que se com Deus está difícil, imagine sem Ele. É muito mais. Mas vamos levar mais a sério o Evangelho. Não é para a gente, vou mudar minha roupa. Não, meu irmão. É o teu coração, é o meu coração. É o coração que é a fonte de todas as coisas. Que Deus possa nos ajudar. Que Deus possa nos auxiliar nessa jornada que é a vida. E que nós possamos descer na última estação. Que nós não desistamos. Que nós não paremos no meio, mas que nós chegamos até o fim. Porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será. Diz em Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. Que Deus possa nos ajudar. Fique de pé, por favor. O Senhor está chegando a hora. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, recline a tua cabeça, por favor. Talvez nessa semana você recebeu uma notícia igual a que o rei Josafá recebeu. Rei, há uma multidão nos rodeando, um exército muito forte, querem nos atacar. Talvez uma doença, uma notícia de uma doença, talvez um cheque devolvido, talvez a morte de um ente querido. Poderíamos enumerar muitas coisas, mas aquela notícia que você recebeu, talvez você vai receber ainda, que ela não venha te assustar. Quando você receber essa notícia, você pode ter uma atitude parecida com a do rei Josafá. Talvez no primeiro momento ela te assuste, mas no segundo momento você vai lembrar que Deus é aquele que te guarda, que Deus é aquele que tem cuidado de você. Deus conhece você pelo seu nome. Deus não te conhece por número de RG, CPF, mas Deus te conhece pelo nome, meu irmão. Assim como o rei Josafá disse: Senhor, lembra-se de mim. Assim como muitos homens de Deus, num momento difícil, falavam a Deus, para que Deus pudesse lembrar deles. Que nessa noite nós possamos orar a Deus e falar a Deus: Deus, lembra de cada um de nós. O Senhor sabe as dificuldades e as lutas que eu tenho passado, Pai. Cada dia que passa é uma notícia pior do que a outra. Cada dia que passa é uma luta pior que a outra. Mas lembra-se de mim, Senhor. Lembra-se, Senhor, da minha vida, da minha família. Lembra-se que eu andei nos teus caminhos, que eu faço a tua vontade, que eu te sirvo com toda integridade, que eu te sirvo, Pai, com todas as minhas forças. Lembra, Senhor, dos meus irmãos nessa noite, Pai. Abençoa cada irmão, a cada irmã, a cada família aqui representada, Senhor. Vai
Pai, seja um marco na vida de cada um. Que o dia de hoje, Pai, seja um diferencial na vida de cada um. E que nós possamos sair daqui nesta noite, Pai, olhando para o alto, porque é do alto que vem a solução. É do alto que vem a solução. Nós possamos estar olhando para o alto, Pai, e clamar a Ti, e dizer: Deus, eu Te amo. Deus, eu quero fazer a Tua vontade. Deus, eu quero viver conforme o Senhor quer que eu viva. Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Deus, eu quero, Senhor, viver o Evangelho na íntegra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda os meus irmãos, Pai. Abençoe a cada um, Pai. Que nós saiamos dessa noite aqui, deste culto, Pai, não igual como entramos, mas que nós saímos daqui cheios de fé, cheios de esperança, Pai, cheios de planos, de sonhos, e que nós possamos marchar rumo à vida eterna, rumo à salvação, Senhor. Obrigado, Pai. Concede o desejo do coração dos Seus filhos, Pai. Concede, Pai, todos os sonhos, todos os projetos, tudo aquilo que eles têm arquitetado. Ó, Pai, nós pedimos e clamamos a Ti, Pai, com humildade de coração. Faça a vontade do Teu povo, Pai, segundo a Tua vontade, Senhor. Assim nós oramos nessa noite e Te agradecemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu irmão. Então, glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus de Israel, eu sei.
Deus avisa a sua igreja. Os irmãos não sabem como esse culto foi profético para a tua vida. A maneira que Deus usou o pastor José Luiz. Como você está preparado para receber uma notícia se for ruim? Então, irmãos, quando a notícia ruim chegar, lembre-se desse culto, porque o Senhor está contigo. Nós estamos vivendo dias difíceis. Não é só de notícia boa, mas quando ela chegar, hoje o Senhor já preparou o teu coração. Pode ser amanhã, pode ser a semana que vem, pode ser o mês que vem, mas que ela chega, ela chega. Mas guarde este culto como um culto profético na tua vida. Ela vai chegar, mas o Senhor não vai permitir que aconteça na tua vida. O Senhor usou o pastor Zé Luiz poderosamente. Aqui eu estava olhando o Senhor, a maneira em que o Senhor o conduzia nesse ambiente, nesta igreja. O Senhor dizia ao meu coração: eu alerto para se prevenir para o dia de amanhã. Guarde, porque hoje foi um culto profético para a tua vida. Amém? Então diga: eu tomo posse. Eu tomo posse. Graças a Deus. Senhor, te louvamos por esta noite tremenda. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra poderosa, que cura, que liberta, que transforma as nossas vidas. Pai amado, agora eu te peço, despede teu povo em paz, debaixo da tua graça. Te peço, Senhor, também guarda cada veículo desse trânsito de Campinas, livra dos bêbados. Senhor, como eu sempre tenho pedido nesses dias, livra a tua igreja desse surto de dengue, Senhor, em nome de Jesus. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor é o nosso pastor. Nós estamos escondidos debaixo das suas asas. Ó Altíssimo Deus, estenda a sua mão para frente comigo, querido, querida, que o grande amor do Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja agora e para sempre. Todos digamos amém. Um forte abraço para você. Vá na